Pois é, voltamos aqui pela TV Horizonte e agora, né, com uma entrevista muito interessante com o nosso advogado e o Dr. Sander da Rocha Canuto, que vai conversar conosco a respeito desse negócio de álcool e drogas no local de trabalho, né? A gente sabe que, por exemplo, eu falei aqui que às vezes o pessoal do rock, muito comum, né, aqueles roqueiros mais antigos, né, eles usavam droga para entrar no palco, né? Muitos entravam bem doidão, né? Como é que era o doidão Vamos lembrar aí do nosso grande, talvez o mais doidão dos roqueiros brasileiros, né? Aquele baiano que faleceu tão novo, né? Que fez Eu Sou a mosca que caiu na sua sopa. A mosca. Bom dia, tudo bem, Bom doutor dia. Sander? Então, um assunto como esse, álcool e drogas no meio do trabalho, né? É muito recorrente isso? Você atende muitos clientes reclamando desse tema? A questão do álcool e drogas, inicialmente abordando o que o senhor acabou de falar, existe uma pesquisa realizada por Howard Becker, um sociólogo. Ele partiu de um grupo de músicos, se não me engano, em Londres, e ele fez uma pesquisa de tal forma que as pessoas que não utilizassem drogas naquela época eram consideradas outsiders. Então, aí daí surgiu o livro Outsider. Então, para o nosso telespectador que quiser aprofundar num tema, esse é um livro muito bom. Inglesa, né? Como é o nome dela? Amy. Amy Winehouse? Ela só se apresentava bêbada e toda drogada, né? Infelizmente, né? E ela fazia o maior sucesso aí no mundo inteiro, morreu nova, jovem, né? Mas a gente fica achando assim, quando fala em álcool, droga, que está muito associado com a questão assim do rock, de cantores. E isso não é verdade. Nós temos também várias pessoas que enfrentam problemas, né? Eu quis dizer que ficou muito patente, né, nos roqueiros, esses roqueiros mais antigos, né? Eles sempre usavam isso, né? Não estou dizendo com isso que todo roqueiro que está no palco tem que Hoje em dia nós somos politicamente corretos, né? Assim. Você não pode falar essas coisas. Estou dizendo que era uma parte dos roqueiros daquela época e tal, né? E se tem aqui, até esqueci o nome do roqueiro brasileiro aqui, que alguém pode me ajudar aqui. Esqueci o nome dele aqui. Qual roqueiro? Raul Seixas. Raul Seixas, que ele se drogava muito para entrar no palco, né? É totalmente doido, né? Mas não só isso, também no trabalho também normal. Quantos e quantos pedreiros, cervejos estão trabalhando com bebida? Não é não? E a questão da música, ela envolve também um alto desempenho, né? Às vezes a pessoa entende que com a utilização de alguns princípios psicoativos, que aquilo vai proporcionar um maior desempenho musical. E no trabalho não foge disso, né? As pessoas têm, às vezes, cargas horárias muito pesadas e aí utilizam substâncias psicoativas para aumentar o desempenho ou para aumentar a resistência do corpo. A gente conhece, por exemplo, um garçom, um cozinheiro, um barman, que estão ali trabalhando com tanta bebida e não bebem, né? E só vão beber depois que saem dali e vão para o outro boteco, onde eles são fregueses. Os papéis se invertem. Os papéis se invertem, né? Mas você está bebendo aqui? Estou, porque lá eu estou bebendo aqui porque já saí do trabalho, né? Quer dizer, tem pessoas que respeitam o ambiente de trabalho e não bebem, né? Eu tenho uma curiosidade. Com a reforma trabalhista, né? Nós tivemos há pouco tempo uma reforma trabalhista, há pouco mais de um ano, né? E aí, com isso, houve aí a diminuição no número de trabalhadores que foram demitidos por esse motivo? O senhor tem, assim, Esses dados especificamente não, mas dentro do poder diretivo do empregador, ele pode sim aplicar as penalidades legais, que são ali as advertências por escrito e tudo, e isso enseja lá na frente a demissão até por justa causa. Por justa causa, né? Mas isso tem acontecido sempre, tá? Os dados da Justiça Trabalhista eu não tenho agora para aferir melhor sobre essa situação. Mas que pode acontecer, sim, é previsível, e eu já tive caso, inclusive no escritório, que nós já tratamos com relação a isso. Porque a gente sabe, por exemplo, que, embora exista uma legislação, né, que proíbe, né, mas o sujeito continua dirigindo e bebendo.
Isso aconteceu com o Bruno, dirigindo, viu? Né? O Bruno é de Pedro Leopoldo, está nos mandando aqui um WhatsApp falando que ele, infelizmente, atualmente ele frequenta o AA, Alcoólatras Anônimos, mas que ele já perdeu 2 empregos por conta da bebida. É muito triste, né? A lei seca, inclusive, também veio de uma forma mais acentuada, né? A parte mais sensível do ser humano é no bolso. É verdade. E a multa, multa está pesada. Então, as pessoas, eu sinto, através da vivência em sociedade, que a lei seca, ela pegou, vamos dizer assim. Porque as pessoas têm muito medo de tomar uma multa alta. E uma coisa que veio ajudar, né? Porque veio a lei seca e, de repente, apareceu o Uber. Isso. O aplicativo, né? O aplicativo, então, tudo facilitou, tudo encaixou, né? Não? Hoje todo mundo sai, vai de Uber. Vai de Uber. Não tem que dirigir, né? Se beber, não dirija, né? Se beber, não Olha, dirija. tem um caso aqui para o senhor, viu, doutor? A Débora, ela que é do bairro Califórnia, ela fala o seguinte, que ela tem uma empregada, ela tem uma padaria, e uma das empregadas dela é muito boa funcionária, mas só chega com cheiro de pinga. Ela pergunta como devo adverti-la sem causar nenhum constrangimento. Difícil, né? A orientação que inicialmente se segue é tentar uma conversa amigável, né? Sem partir para algo de sanção por escrito. Porque, às vezes, a empregadora, no caso, a tomadora de serviço como doméstica, ela pode conversar de uma forma mais amigável para tentar tocar realmente a pessoa sobre a necessidade de chegar no ambiente de trabalho sem estar apresentando esses sinais, esses indícios. Sem uso nenhum, né, de bebida, de droga. A empregadora, no caso, pode revistar a bolsa da empregada? Não, isso não é de jeito nenhum, né? Não é permitido. É abusivo e invasivo. Pois é, até acontece casos, né? Eu conheci um empregado, né? Um ótimo profissional, que trabalhou durante muitos anos, inclusive sem folga, trabalhou muito, dedicado e etc. Só que, eu não sei, por causa do trabalho, muito dedicado ao trabalho, ele ficou com problemas com a mulher. E aí a mulher o deixou, e isso o levou à bebida, né? E ele chegava, falava, teve algumas conversas com ele a respeito da bebida, e teve um dia que ele teve um ato, né? Ninguém percebia que ele estava bêbado, mas que ele tinha bebido, já chegava. Chegava alegre, né? Ele não ficava alegre, ele ficava do mesmo jeito. Parecia que não tinha nada acontecendo. Um dia ele vomitou no trabalho. E aí, o trabalho dele deu ele uma suspensão de 3 dias. 3 dias. Famoso balão. Famoso. Nunca mais ele voltou ao trabalho. Gozado isso, né? Nunca mais voltou ao trabalho. E o que aconteceu com ele? Aconteceu, talvez por causa da falta de uma conversa, né? O que aconteceu com ele? Ele nunca mais voltou ao trabalho, se internou, teve outros problemas e tal, se aposentou, nunca mais trabalhou. Mandar embora direto não pode, né? Um caso como esse do AC, o empregador não pode desligar, demiti-lo imediatamente não. Né? Imediatamente não. São quantas Esse aí, por advertências? exemplo, ele ficou desligado porque ele aposentou. Ele aposentou? Ele aposentou por doença. Por invalidez. É invalidez. Né? Quer dizer, hoje não bebe mais, não bebe. Né? Mas, quer dizer, perdeu-se um belo profissional por causa disso. Né? Tem participações aqui, inclusive pro doutor. A Pérola, ela que é do bairro São Geraldo, ela está falando que o pai morreu de cirrose. E que ela também costumava a tomar uma de manhã, antes de sair para o trabalho. Antigamente era muito assim também, né? A Pérola está com 63 anos, ela está falando que foi acostumada, vendo o pai não é tanto, mas sair. Não é, porque acho que a mulher bebe muito mais hoje do que antes, né? Não? Aí ela está falando assim, que ela continua pagando o INSS dela como autônoma, mas ela pergunta, será que vou conseguir me aposentar? É até mais para o direito previdenciário, né, doutor? Ela tem que olhar o regime geral de previdência social para aferir na situação, no caso concreto, qual que é a contribuição que ela está atualmente para verificar todo o tempo que ela já tem de contribuição. O senhor fez uma palestra a respeito do álcool no trabalho e tal, e as empresas podem solicitar essa palestra do senhor como?
As empresas, elas solicitam, porque se exige dentro do treinamento para a liderança, a gestão de pessoas na empresa, uma abordagem sobre álcool e drogas. Então, nesse episódio que o senhor citou, nós fomos até uma determinada montadora e lá nós expusemos sobre todos os fatores que evidenciam sobre o consumo de drogas lícitas e ilícitas. Eu venho de uma estrutura familiar em que meu pai é de chão de fábrica. E eu lembro muitas vezes de estar conversando com meu pai no sofá da sala e ele falando, tive que trabalhar dobrado porque o fulano de tal não foi trabalhar por questões de álcool. Então, assim, não são somente aquelas drogas ilícitas. As permitidas, né? As permitidas também são um problema e que afetam o desempenho do trabalhador. O cigarro, eu não sei como se convive hoje com o cigarro nas empresas, né? Porque o cigarro vamos dizer, é uma droga que é permitida. Não? Permitida. Se bem que com tanta lei agora, quem fuma está passando aperto, não é mesmo? Porque não consegue mais fumar. Né? Até as empresas também. E a pessoa tem que deixar o seu trabalho, deixar a sua banca de trabalho ali para ir fumar lá fora. Quer dizer, de todo jeito prejudica, né? O tempo que ele perde também em produtividade, né? O tempo, e sem contar que o cigarro, ele impregna na roupa, né? Então a pessoa acaba recebendo aquele cheiro... Na roupa, na mão, eu quero cabelo, dizer que eu fui fumante e eu parei de fumar já isso há mais de 25 anos atrás. E aí, a primeira sensação que eu tive é que as pessoas que fumavam pareciam que elas eram um cinzeiro ambulante, né? Você vinha conversar com você, aquele cheiro de cigarro, igual você tem um cinzeiro cheio de cigarro, né? Apagado ali, uma coisa assim, horrível, né? Impregna. Só depois que você para de fumar que você sente o quanto você cheirou cigarro, né? Não? Porque fica tão impregnado que não sente, né? É verdade. Doutor Sander, mas aqui, as pessoas, tanto pessoas físicas que são empregadoras de alguma forma, tem uma empregada doméstica, ou tem às vezes um salão de beleza, uma padaria, né? Tem muitas dúvidas com relação a essa abordagem com o empregado que bebe ou que fuma e tudo. Tem alguma dica especial de como fazer essa abordagem sem levar ao constrangimento? A dica que nós do escritório promovemos para essas pessoas é realmente tentar aferir sobre qualquer problema que às vezes a pessoa tenha como pano de fundo, que às vezes ela está buscando o álcool ou o mundo das drogas para tentar fugir e se abster daquele problema. Então, como empregadores, eu sugiro que conversem com seus funcionários, seus empregados, para tentar ajudar, porque a empresa, a atividade empresarial em si, ela exerce uma função social também dentro da nossa sociedade. Então não é pura e simplesmente aferir e tentar buscar ali do empregado o capital e tentar sugar ao máximo, mas existe também uma pessoa, um ser humano ali que tem que ser tratado de uma forma única e isso é o que se deve dentro da atividade empresarial. Ou seja, uma empresa que tem mais empregados, né, o certo é de vez em quando ter uma palestra dentro da empresa, algum médico conversando, um especialista como o senhor, né? Psicólogo, para ajudar as pessoas a... né? Mesmo se você perceber, você não fala diretamente com a pessoa, mas chama todos os funcionários para receber a mesma orientação, né? Justamente. Essa é a orientação. Pois é, olha aqui, olha, eu quero cantar aquela musiquinha. Vai tudo bem, muito bem, muito bem, muito bem, muito bem, muito bem, bem, bem. Com pílulas de Lucem, sabe aquela dorzinha urinária, aquela sensação de queimação, aquele ardor, você combate tudo isso com pílulas de Lucem. Sabe há quantos anos? 80 anos. Pílulas de Lucem. Tenha sempre em casa pílulas de Lucem. Ah, é uma maravilha. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Nós estamos aqui conversando com um especialista, né, que vai às empresas e conversa com os funcionários a respeito do álcool e drogas no trabalho. É isso, doutor? Isso, correto. Né? E a gente sabe muito bem que é um problema muito grave e que vai trazer consequências danosas, não para a empresa, às vezes para a empresa também, que traz prejuízo para a empresa, não é verdade? Quando um funcionário manuseando uma máquina e ele estraga a máquina porque ele está alcoolizado, ele também perde o emprego, perde tudo aí. De todo jeito, o álcool está trazendo problema, não só para a empresa, como também para o empregado. Justamente. Não é isso? Né?
Alguma pergunta? Tem aqui mais participações. A Valquíria, ela falou que separou do marido por conta de bebida. A Valquíria é lá do bairro Carlos Prates, um grande abraço. E ela está dizendo o seguinte, que bebia demais e ficou 3 vezes desempregado por conta de bebida. Então, ou seja, a gente percebe também, né, doutor, que não é só a questão da relação do trabalho, que isso afeta também a relação pessoal, né? Porque vai indo a mulher também não quer aguentar o marido desempregado, não é mesmo? A questão de bebida em relação conjugal, ela transcende até mesmo todas essas relações, porque começa a gerar uma agressividade maior, há um afloramento maior. É verdade. Em detrimento da mulher, da esposa. Que muitas das vezes a violência contra a mulher vem da bebida no marido, né? Vem da bebida. E aí veio, por exemplo, a lei do feminicídio, apertando um pouquinho mais com relação ao homicídio, e a Lei Maria da Penha, que tenta tutelar a mulher, que é a parte vulnerável e hipossuficiente da relação conjugal, né? Mais frágil, e isso abrange de tal forma que o direito, os fatos sociais começaram a ocorrer no seio da nossa sociedade, e aí vem o direito para tentar regular essas questões de uma forma que a mulher está se demonstrando atualmente de uma sensibilidade muito grande e de uma vulnerabilidade muito grande em relação ao homem, principalmente quando se utiliza o álcool. O álcool ou droga, né? Pois é, eu quero, ao finalizar o programa de hoje, agradecer ao doutor aqui pela sua presença aqui no nosso programa, pelo muito que ele ajudou, né? Nas pessoas a levantar um assunto desse, que quantas e quantas pessoas estão aí hoje, né? Infelizmente, né? Enfiada no álcool, na droga, né? Prejudicando a si mesmo, prejudicando a família também, né? Sim. A família é super prejudicada. Deixa o seu telefone, por favor. O meu telefone é 98245-2318. Quaisquer informações, estamos à disposição. 98245-2318. Agradeço desde já esse momento de compartilhamento de conhecimento, que é muito importante, tanto para nós quanto para os telespectadores. Pois é, gente, terminando o programa, eu estou recomendando a Metropax, né? Eu recomendo a Metropax porque eu conheço a Metropax, né? 0800-726-0140. 0800-726-0140. Fale com a Metropax. Patrícia, até amanhã. Até amanhã, registrando a participação aqui do Sebastião, de lá de Ibirité. Falou que você começou o programa falando de álcool e terminou falando de álcool. É isso aí. Um abraço, gente. Muito obrigado. Grande abraço, gratidão e alegria.